todos presentes nesta sessão pela disponibilidade em testemunhar este ato solene da minha vida, a direção do Centro Luísa, a todos os professores do Departamento de Letras Modernas e Ciências Sociais, ao meu tutor, Mestre Miguel Simão, pelo apoio incondicional no desenvolvimento deste trabalho a ser apresentado, aos meus irmãos e à minha querida mãe, que eu tenho como maior exemplo da resiliência. Este trabalho contém a didatização do texto literário nas aulas de língua portuguesa, objetiva-se em evidenciar como os textos literários podem ser ferramentas didáticas imprescindíveis do processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, tornando possível o desenvolvimento linguístico, social, emocional e cognitivo dos alunos, visto que os textos literários nos tornam mais compreensivos, reflexivos, críticos e abertos para novos ambientes. Além disso, o texto literário é uma espécie de laboratório de línguas e um espaço onde a língua pode ser trabalhada. Por isso, a sua presença e a exploração na sala de aula propicia a aquisição do domínio sobre os mecanismos do funcionamento da língua e ajuda os professores a desenvolver nos alunos as competências, como a competência leitora, a expressão oral, a expressão escrita, a compreensão oral, a compreensão escrita, a competência comunicativa, a capacidade interpretativa e a competência linguística. Mas, apesar destes benefícios que a literatura oferece, observa-se que muitos professores têm estado alienados, apáticos e acomodados quanto ao uso do texto literário nas salas de aulas. Considerando a ausência dos textos literários na sala de aulas, neste trabalho que nos propusemos desenvolver, pretendemos refletir sobre o problema levantado com a seguinte pergunta: quais são os fatores que levam os professores a serem apáticos à didatização do texto literário nas aulas? Tomamos como base teórica alguns autores como Antunes, Monabando, Rio e Leite. Aplicamos a pesquisa descritiva no Liceu de Buengas, privilegiando o universo populacional de 120 indivíduos, tendo como amostra de 60, incluindo professores e alunos da 12ª classe de 1º de julho, nas turmas A e B, na opção de Ciências Humanas. Notamos que o texto literário está cada vez mais ausente nas salas de aulas. Por isso, incentivamos os professores a tomarem como recurso o texto literário, optando pela transposição didática. É importante ressaltar que o uso da literatura no ensino de línguas remonta do século XIX. Nesta altura, os textos literários eram amplamente utilizados como textos da língua culta e ferramentas que proporcionavam o material para o estudo das estruturas gramaticais e do léxico, ou então vocabulário, usando o método gramática tradução, no caso do ensino de línguas estrangeiras. Pensar na perspectiva histórica do uso dos textos literários no ensino de línguas acarreta a necessidade de recuperá-los nas salas de aulas. Percebemos que, ao trabalhar com os textos literários como poético, dramático e narrativo, os mesmos poderão servir de suporte para o desempenho linguístico dos alunos. Assim sendo, para este estudo definiu-se os seguintes objetivos. Geral, mostrar como o uso de textos literários nas aulas de língua portuguesa pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Específicos, incentivar os professores de língua portuguesa a tomarem como recurso didático o texto literário nas aulas. Propor estratégias e sugestões para a didatização do texto literário nas aulas de língua portuguesa. Descrever gêneros literários que podem tornar a aula de língua portuguesa mais produtiva e prazerosa. Para orientar o estudo acerca da temática, levantou-se as seguintes questões de pesquisa. A primeira, será que os professores estimulam a participação dos alunos na sala de aulas? A segunda, será que os professores fazem o tipo de perguntas que incitam a reflexão crítica dos alunos? A terceira, será que os professores usam o texto literário como ferramenta didática? A quarta, será que os professores trabalham os textos literários nas aulas de língua portuguesa? Foram elaboradas as seguintes hipóteses correspondentes a cada uma das questões de pesquisa já apresentadas. A primeira,
Se os professores ministram aulas monótonas, então não estimulam a participação ativa dos alunos em sala de aulas. A segunda, é provável que os professores formulem o tipo de perguntas que levam os alunos a decorarem respostas mecânicas e que não os permitem refletirem, elaborarem suas ideias e responderem de maneira independente. A terceira, é provável que os professores estejam alienados e apáticos com relação ao uso do texto literário como um dos recursos didáticos. A quarta, é provável que os professores não tenham o hábito de explorar os textos literários nas salas de aulas para desenvolver nos alunos as habilidades de refletir, expressar opiniões, discutir, argumentar e interpretar diferentes tipos de textos. Utilizamos os seguintes métodos. Método indutivo, que parte do particular para o geral. Em harmonia com esse método, nós começamos por analisar alunos de uma turma, depois estendemos a nossa ação noutras turmas até aos professores. Método dedutivo. Este método possibilitou-nos partir do geral para o particular. No nosso caso, privilegiamos um universo populacional de 120 indivíduos e separamos uma parte aleatória de 60, incluindo professores e alunos que correspondem à nossa amostra. Método estatístico foi importante para o cálculo dos dados obtidos na recolha feita e serviu para a representação gráfica e em tabelas da população e amostra. Como técnicas e procedimentos para a recolha de dados, fizemos levantamento bibliográfico, aplicamos inquéritos e observação. Realizada a pesquisa com o tema, a didatização do texto literário nas aulas de língua portuguesa, tendo validado as hipóteses após a análise dos dados, desde o primeiro ao terceiro capítulo, chegamos às seguintes conclusões. No processo do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, deve-se valorizar os textos literários. Por quê? Porque são ferramentas didáticas que tornam possível a ampliação das capacidades cognitivas e mostram horizontes para o desempenho ou para o desenvolvimento linguístico. É de valorizar também que os textos literários são ótimos recursos para ajudar os alunos a desenvolver as habilidades de refletir, expressar opiniões, discutir, argumentar e interpretar diferentes tipos de textos. O seu uso no ensino do português pode vir a ser um diferencial para a assimilação da língua. Por isso, deve ser dada a devida atenção o uso e a incorporação do texto literário na elaboração ou na planificação e ministração das aulas. Por isso, as aulas baseadas nos textos literários são maneiras de despertar o interesse dos alunos em relação à língua, além de tornar a aula mais produtiva e prazerosa, tanto para o professor quanto para o aluno. Do inquérito aplicado aos professores, obtivemos os seguintes resultados como conclusões. Os professores ministram aulas monótonas por não estimularem a participação ativa dos seus alunos, se apegando assim à mera aula expositiva e aos conteúdos rotineiros. Na formulação das questões para as provas, os professores não fazem o tipo de perguntas que incita a reflexão crítica dos alunos e que os leva a elaborarem suas ideias e responderem de maneira independente. Os professores de língua portuguesa no Liceu de Buengas têm conhecimento sobre a importância do uso do texto literário nas aulas, mas, infelizmente, eles não cultivam o hábito de incorporá-los na elaboração e ministração das aulas. Apesar de ser um aporte para o ensino de língua portuguesa, notamos que o texto literário está cada vez mais ausente nas salas de aulas. Do inquérito aplicado aos alunos, obtivemos os seguintes resultados como conclusões. Os alunos no Liceu de Buengas ainda estão impossibilitados de ser sujeitos autônomos da sua aprendizagem por dependerem exclusivamente dos conteúdos dados pelos professores. É verdade que na escola há escassez de livros, mas também os alunos não têm o hábito de ler para massificar os seus conhecimentos. Os alunos do Liceu de Buengas estão acostumados a ler matéria para decorarem respostas mecânicas em troca de notas. Até os alunos com literatura no currículo têm poucas noções sobre as diferentes tipologias ou sobre os diferentes gêneros literários, como resultado da apatia dos professores quanto à didatização do texto literário nas aulas. Por isso, sugerimos que nas aulas de língua portuguesa, os professores não privilegiem apenas o ensino da gramática e do léxico, totalmente isolados do texto literário. É importante que o professor estabeleça um elo entre
aluno, a língua e o texto, porque o texto literário em si só é tido como espaço simbólico e também faz recurso à língua portuguesa. É nesse sentido que também sugerimos que os professores revejam sua planificação ou programas utilizados de modo que estes incorporem o uso do texto literário como uma das ferramentas didáticas, visando uma melhor prática docente e, consequentemente, um aprendizado mais satisfatório. Tendo em conta que nenhuma atividade humana é perfeita, nós estamos abertos para críticas, correções e sugestões, porque são partes integrantes do processo de aprimoramento. E assim termino e devolvo a palavra à Sua Excelência, Presidente da Mesa de Júri, e muito obrigado a todos.